Fala, meus nerdolas, meus tetolas, meus gordolas, tudo bom com vocês? Aqui é o Mafinha, este é mais OK Nerd, o seu espaço para falar de cultura pop, cultura nerd. Vamos falar desse assunto aqui, que é um assunto espinhoso, mesmo assim eu vou falar, porque não tô nem aí. Saca só a matéria que saiu agora, dia 1º de abril. Mafinha, será que não é daquelas matérias fakes, 1º de abril? Não sei. Esse é o grande problema. Se fosse uns 10, 15 anos atrás, eu até falaria pra vocês que era matéria fake de 1º de abril. Mas como a gente tá em 2024, tudo é possível. Vamos lá. J.K. Rowling pode ser presa por maltratar pessoas trans. Maltratar? Bom, tá bom. Alerta política. J.K. Rowling pode ser presa na Escócia por fazer uma série de postagens confundindo mulheres transgêneros. Sob uma lei recente promulgada contra crimes de ódio, alertou o político do Reino Unido. Isso poderia ser relatado e investigado, disse Siobhan Brown, ministro de Segurança Comunitária da Escócia, ao Telegraph. Sobre as postagens de Rowling. Se a polícia pensaria ou não que era um crime, cabe à polícia da Escócia decidir isso. A lei de crimes da Escócia entrou em vigor na segunda-feira, agora, proibiu o ódio com base na idade, deficiência, raça, religião, orientação sexual e identidade de gênero. A Escócia faz parte do Reino Unido, mas tem leis e a forças policiais próprias. A Rowling nasceu na Inglaterra, mas chamou a Escócia de lar durante a maior parte da sua vida. Ela se tornou politicamente ativa ao longo dos anos. Ela é de esquerda, né, rapaziada? E ela, já vamos chegar lá, eu vou explicar. E já havia desafiado a polícia do país, de 5,4 milhões de habitantes, a prendê-la, até mesmo usando a sua hashtag #ArrestMe e convidando aqueles que concordam com ela a compartilhar. A liberdade de expressão de criança chegará ao fim na Escócia e se a descrição precisa do sexo biológico foi considerada criminosa. Atualmente sou fora do país, mas se o que eu escrevi aqui for qualificado como uma ofensa sob os termos da nova lei, estou ansiosa para ser presa quando retornar ao local de nascimento do iluminismo escocês, disse Rowling, que mora em Edimburgo. Ao aprovar a lei de crime de ódio da ordem pública, Rowling disse que os políticos deram um valor mais elevado ao sentimento dos homens que realizam a sua ideia de feminilidade, por mais misógina e oportunista que sejam, do que os direitos e liberdades das mulheres e raparigas. Raparigas porque está traduzido aqui. Reais, né? Está traduzido para o português de Portugal. A nova legislação está aberta a abusos por parte de ativistas que desejam silenciar aqueles de nós que falam sobre os perigos de eliminar os espaços do mesmo sexo para mulheres e jovens. O absurdo feito dos dados criminais se forem registradas agressões violentas e sexuais cometidas por homens, como crimes femininos, a injustiça grotesca de permitir que homens compitam em esportes femininos e a injustiça dos empregos das mulheres, as honras e oportunidades aproveitadas por homens transidentificados e a realidade da imutabilidade do sexo biológico continua ela. Rowling e outros criticaram a nova lei por ser muito ambígua, o que, segundo eles, poderia impor limites à liberdade de expressão. Jim Sellers, o ex-vice-líder do Partido Nacional Escocês, até lançou uma campanha para resistir à lei do crime de ódio e fazer campanha pela sua revogação. Ele disse que isso inflige uma ferida profunda na sociedade escocesa. Hoje, como ele próprio admite, a polícia de Scotland passará de uma força militar a uma força com propósito específico, a perseguição de pessoas que falaram o que pensam, disse ele em comunicado. Como é que a Escócia, a sede do iluminismo, chegou a esse ponto? Segunda vez que o cara fala isso aí. Mas o chefe de polícia da Escócia, Joe Farrell, disse que a polícia aplicaria a lei de forma comedida. É claro, com certeza, né? A polícia sempre vai aplicar a lei de forma comedida. Ela acrescentou que haveria um exame minucioso de como a legislação está sendo aplicada e quais os relatórios a polícia seguir. Olha, rapaziada, vamos conversar sobre esse assunto aqui. Tem um negócio preto na minha tela aqui, tá me incomodando pra caceta, cara. Mas tudo bem, não tem problema não. Eu vou dar um jeito aqui. Tá resolvido. Vamos lá, vamos falar desse negócio aí da nossa querida J.K. Rowling. Rapaziada, é o seguinte. É um assunto muito espinhoso que a gente precisa ter muito cuidado na hora que for falar, tá? Primeira coisa de todas. Pessoas trans existem, fazem parte da sociedade, são a minoria da minoria. Merece todos os direitos que as outras pessoas têm. Tá tudo certo, tudo maravilhoso. Ninguém é contra isso. A gente quer que os seres humanos sejam felizes, né? Nós amamos o nosso próximo. Somos cristãos. Então queremos que as pessoas sejam felizes, seja como elas forem. Porém,
há certas coisas que a gente tem que ter cuidado. Como, por exemplo, uma criação de uma lei que proíbe você de falar que o céu é azul é uma lei censuradora. Leis censuradoras levam as pessoas à clandestinidade, à subversão, tá? A subversão e a clandestinidade, ela alimenta, né, posições que justamente essas pessoas que criaram essa lei não queriam que essas posições se alimentassem. O que eu quero dizer com isso? Quando o cara não pode falar, né, que pessoas trans são do sexo masculino, né, no caso, se for uma mulher trans, no caso, se for um homem trans, aí seria sexo feminino. Você está fazendo com que as pessoas elas mergulhem no submundo da internet, né? E elas se deparem com ideologias que podem ser realmente complicadas, que se mistura. É uma ótima oportunidade de você, que tem uma ideologia mais extremista, pensa em coisas mais extremas, arrebanhar uma galera normal para a sua ideia. Então, você censurar... Eu estou entrando no papo aqui técnico da coisa. Eu não estou nem falando minha opinião pessoal, tá? Quando você cria umas leis dessas que você está tentando censurar as pessoas, o que você está fazendo é a criação de exército de pessoas contrárias a essa censura e que vão entrar do lado de muita gente que eles não deveriam entrar do lado. Que tem ideias de liberdade e tal, mas tem ideias muito malucas também. E aí você coloca nessa caixinha que eu fiz qualquer ideologia maluca que você queira. Então, assim, além de ser um desserviço para a liberdade de expressão, que deve ser preservada e deve ser incentivada, você está criando uma bomba que vai explodir lá na frente, no teu colo. Infelizmente, os ativistas não pensam nisso, tá? Eles têm cabeças muito totalitárias. Inclusive, essas pessoas que falam sobre minorias e tal, eles têm uma necessidade de controlar a sociedade no mesmo nível do que eles acham que os conservadores queriam controlar a vida deles, né? Então, por exemplo, eles sempre falaram que os conservadores, pessoas normais, né, queriam controlar o que o trans faz com o corpo, o que o gay faz com o corpo. Cara, literalmente é isso que eles estão fazendo. Eles estão controlando a boca das pessoas, eles estão controlando o que as pessoas fazem com o corpo delas. A liberdade de expressão é uma coisa muito complexa, tá? Por que eu digo isso? Porque ela nunca foi um direito natural, né? Ela sempre foi, assim, muito, mas muito defendida pelas pessoas e o Estado, os governos, o rei e tal, sempre impediu, né? Porque a liberdade de expressão, ela é a mãe de todas as outras liberdades. Todas as outras liberdades. E as pessoas têm que ser muito maduras, muito adultas, muito civilizadas para lidar com a liberdade de expressão. Só você vê, a maioria dos países não consegue lidar. Ah, Mafinha, mas o cara vai falar coisas bárbaras lá, não sei o que, você, não sei o que. Enfim, meu amigo, é assim que funciona. Você vai ter que aguentar, vai ter que suportar, vai ter que tolerar. Vai ter que tolerar. Porque quando você começa a proibir as coisas, acontece isso que está acontecendo na Escócia. Lembre-se. Não pode falar isso porque isso aqui é tal coisa. Aí todo mundo concorda, 99,9%. Beleza? Não pode falar isso também aqui porque isso aqui é tal coisa. Aí já baixa para 90%. Não pode falar isso porque aí já baixa para 60%. Daqui a pouco só tem 10%, como é o caso aqui, menos até, de pessoas favoráveis a você calar o resto dos... Estão entendendo o meu ponto? Você começa com coisas que é senso comum e quando você percebe, você está falando coisas que a maioria das pessoas não concordam que não pode ser falado. E aí a gente entra nesse caso, que daí a pessoa, por falar, ela vai ter que ser presa. Inclusive, J.K. Rowling, que é uma mulher super famosa, uma das pouquíssimas mulheres aí que fez o seu dinheiro sozinha, que não é viúva nem herdeira de ninguém. Então ela deveria ser o exemplo do feminismo, né? Tá aí, sendo caçada. Tô entendendo o ponto que eu tô falando? Liberdade de expressão, ela requer responsabilidade das pessoas? Requer. Mas essa responsabilidade tem que ser individual. Não é o Estado que vai te punir ou te falar que você tem ou não fazer. Ele não pode e não deve fazer isso. Quem tem que fazer essas coisas somos nós mesmos. Nós temos que nos autocontrolar, nos autoeducar.
Ah, Macia, mas o fulano é louquinho, não sei o quê. Então a sociedade vai ostracizar aquele cara que fala barbaridade. E com um plus que a gente, apesar de ser obrigado a escutar as barbaridades que aquele cara fala, mas a gente vai saber que aquele fulano fala aquelas barbaridades. Então fique longe daquele fulano. Estão entendendo o ponto da liberdade de expressão? Sem liberdade de expressão, não há civilização. Tá? O que você tem é um grupo de pessoas controladas. E que, inevitavelmente, ele vai ruir. Que as bases deles não são suficientemente fortes. E eu não estou falando, mas a civilização nunca teve liberdade de expressão e sempre cresceu e floresceu. Concordo. Mas eu falei civilizada. Mas você acha civilizado isso? Eu acho que liberdade é civilizado. Ponto. Eu acho que escravidão, seja através do Estado, seja através de pessoas que escravizam outros seres humanos, isso não é civilizado. Estão entendendo o meu ponto? Civilização é liberdade de expressão. Civilização é propriedade privada. É isso aí, rapaziada. Infelizmente, o Ocidente perdeu o bonde aí das ideias, justamente por querer ser muito, digamos, tolerante com qualquer coisa. Eles deram a volta e começaram a ser intolerantes. Porque assim, ao serem intolerantes com certas coisas, eles estão aumentando a tolerância para outras coisas, sabe? Aquele paradoxo da tolerância que ninguém entende do Karl Popper. Se o pessoal for ler aí, vou ver que não é isso que ele está falando, né? A gente precisa entender que a liberdade de expressão é a mãe de todas as liberdades. Se você não tem liberdade para falar, você não tem liberdade para comprar a sua propriedade, você não tem liberdade para fazer o que você quer da sua vida, inclusive fazer o que você quer do seu sexo. Só que o pessoal não entende isso. Não entende, né? E ele não entende porque a internet deu voz para as pessoas e os governantes não querem que você tenha voz. Então isso é só um subterfúgio para calar certos discursos que atrapalham os governos. Essa galera de ONG, militância, eles estão em conluio com os grandes corporações, com os estados nacionais. Essa é a grande realidade. É muito triste, rapaziada, que a gente esteja vendo esse momento na história, mas a gente tem que resistir. Resistir. Vou proibir você de falar? Bom, aí o que você faz? Você faz o que sempre fizeram as pessoas quando proibiram uma coisa. Você entra na clandestinidade, começa a falar com códigos, né? Começa a falar de outro jeito e vai se virando, né? Mas o quê? Como eu disse, esse tipo de coisa faz com que as pessoas normais acabem encontrando contato com ideologias radicais. E aí, lá na frente, quando esse jogo virar, porque o jogo vira, tá, pessoal? Coisas não são para sempre. Quando o jogo virar, a coisa vai ficar muito ruim. É muito ruim, tá? Porque as pessoas vão estar contaminadas com ideias que são muito idiotas, extremistas. Esse é o meu ponto de vista sobre a questão da liberdade de expressão. Quanto à dona J.K. Rowling, ela é feminista radical, como eu disse, né? Porque ela não era feminista radical, ela era só feminista, agora ela virou uma feminista radical, né? E o futuro dela é ser cada vez mais assim, né? Enfim, é isso, né? Não tem o que falar. Infelizmente, esse mundo é isso aí. Toda sorte aí pra dona J.K. Rowling. Se ela for presa, eles vão fazer o que ela quer mesmo, porque ela quer ir pra cadeia, porque ela quer virar um mártir. E não duvide que daqui a um tempo a dona J.K. Rowling entra aí no partido do Tory, lá, o conservador do Reino Unido, e acaba virando primeira-ministra. Meu amigo, você acha que é impossível isso acontecer? Só espere. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu apoio. Não se esqueça que tem os links aqui para o curso de inglês do Jonas Bressan, para você aprender a falar inglês gostoso, e o curso do Peter Jordan para você fazer YouTube sem aparecer. A gente volta logo mais com mais um Walking Nerd, como sempre. Falou, tchau, tchau.